Olá, muito boa noite. Sejam então bem-vindos a mais um Acontece no Centro Espírita. Cá estamos nós, conforme prometido, em direto, mais uma vez da nossa casa, para vos fazer companhia nesta noite de quarta-feira. Regina, assim, muito rápido, enquanto eu vou partilhando. Boa noite. Não é? Aliás, pedir antes de mais, se nos for acompanhando, para nos dar o tal feedback, se está tudo bem com a câmara, com o som, porque de vez em quando podemos ter algum problema. Portanto, estando por aí, faça-nos esse favor, diga-nos se em termos de som e de imagem está tudo bem. Então, Regina. Está tudo a correr como deve ser, se Deus quiser. Ora, cá estamos e hoje nós gostaríamos de trazer até vocês, portanto, a informação de que a ACHEV, tal como é habitual e como nós tínhamos programado, o Centro Espírita é também um local onde nós educamos, ou seja, onde prestamos educação às crianças e aos jovens. É certo que o lar é o mais importante, é o primeiro lugar onde podemos realmente ter acesso à educação. Mas no Centro Espírita tem também o dever, é o local ideal onde que se possa possibilitar aulas com crianças e jovens, aulas de educação espírita. Nós, devido à pandemia, tivemos que suspender as aulas com as crianças, com os adolescentes e com os jovens, porque nós na ACHEV temos 3 grupos e são acompanhados por uma equipa de educadores eles preparados para orientar aulas na área da educação espírita, e então, como dizia eu, as aulas foram suspensas. Porém, graças à nossa tecnologia, é possível nós podermos ter aulas online. Por isso mesmo, vimos hoje informar e anunciar que no próximo mês de outubro vamos dar início a aulas de educação espírita em conjunto com todas as nossas crianças. É óbvio que, por ser este meio, não é, virtual, é possível outras crianças que estão em casa, de longe, de outras cidades, se tiverem vontade de se juntar a nós, uma vez que nós vamos abordar temas que são de interesse de todas as crianças, nós vamos falar, como é óbvio, à luz do Espiritismo e traremos certamente todas as semanas histórias, debates, reflexões, atividades, conversas com as nossas crianças. Então fica aqui já lançado o convite para aqueles que estiverem interessados e quiserem se inscrever e juntar-se a nós ao domingo. Serão as aulas todos os domingos às 11 horas da manhã, horário aqui de Portugal. Portanto, aqueles que vivem, por exemplo, noutro país da Europa, podem também, desde que falem a língua, não é, português, porque as aulas serão em português, podem se juntar a nós nesse estudo. Ora bem, e pronto, já partilhei na minha página, portanto agradecemos a quem nos acompanha. Se quiser, se achar que é interessante, que o possa fazer também na sua página, na página de amigos, que até entenda que é benéfico verem, assistirem ao nosso programa. E hoje vamos falar nós já falámos sobre suicídio num dos nossos programas neste ano que passou. Obviamente que hoje vamos falar sobre os suicidas no mundo espiritual. Isto porquê, Regina? Porque amanhã é o dia que foi escolhido para, dia 10 de setembro, para, de alguma forma... É o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Exatamente. Portanto, e hoje vamos falar sobre o suicídio. Não é? Precisamente porque estamos num mês, não é? Que em todo lado é conhecido como o mês amarelo. Exatamente. Mês de setembro amarelo, que é uma campanha, não é? Que foi lançada. Exatamente. Ora bem, e então, antes de iniciarmos o debate do nosso tema de hoje, gostaria de vos lembrar, depois do programa passar em direto, ele vai ser publicado no YouTube, e pedimos desde já que depois, se lembrar, partilhe também através do YouTube. Se ainda não segue a página no YouTube da TV Espírita, faça-o, porque está certamente a ajudar, como temos vindo a falar, está a ajudar de alguma forma. Divulgue, assista connosco, não se esqueça, vou dizer agora no início, se tiverem questões a colocar,
que não sejam, por exemplo, relativas ao tema de hoje, outro tipo de questões. Se quiserem fazer sugestões no que diz respeito a temas que gostariam de ver aqui debatidos, por favor, entrem em contato connosco, através da nossa página aqui no Facebook, do Acontece no Centro Espírita, ou então através do nosso e-mail, acontece-no-centro-espírita@gmail.com. Olha, eu vou ler aqui porque não consigo decorar. Há aqui uma parte em termos históricos que importa realçar no que diz respeito ao tema de hoje. E então o mês de setembro, como a Regina disse há pouco, é realmente o mês conhecido como o mês amarelo, o mês da prevenção ao suicídio. É a campanha de Setembro Amarelo. Foi uma campanha iniciada no Brasil no ano 2015, tem como base a comemoração que já existia desde 2003, o dia 10 de setembro precisamente, como o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. E na história, que é isto precisamente que eu gostava de referir, em 1994, um jovem americano de apenas 17 anos, chamado Mike M. Isto penso que é uma situação que podem inclusivamente consultar no YouTube. Suicidou-se no seu carro, num Mustang 1968 de cor amarela, precisamente. Os seus amigos e familiares distribuíram no dia do seu funeral cartões e fitas amarelas e mensagens de apoio para as pessoas que estivessem a enfrentar naturalmente o mesmo problema pelo qual o Mike passava, uma situação de desespero. A mensagem espalhou-se naturalmente pelo mundo fora. Como vê o Espiritismo o suicídio? É sempre o cuidado que temos de tratar todos os temas precisamente à luz da nossa doutrina. Como é que vê o Espiritismo? Ora bem, nós, infelizmente, o suicídio ainda é uma doença, ainda é uma preocupação para muitos, ainda é uma das maiores causas de mortalidade, do ponto de vista das doenças e transtornos psiquiátricos, é das maiores causas de mortalidade no mundo, e sendo conhecido como um problema para o qual temos encontrado solução, o Espiritismo vem dar uma verdadeira vacina para a prevenção do suicídio. Se o materialismo é, nas palavras dos espíritos superiores, um veneno, o Espiritismo é a vacina. Ou seja, como é que olhamos do ponto de vista espiritual para aquele que comete o suicídio? A pessoa que comete o suicídio, assim que chega ao lado de lá, ao mundo espiritual, a primeira palavra que surge à sua mente, disseram os espíritos Allan Kardec, é o desapontamento. Porque aquele que tira a sua vida está em busca de que termine todo o seu sofrimento, ou seja, ele quer pôr uma pedra no sofrimento. E acha ele quer terminar, terminou por ali. Exato. E mais nada acontece. Ou pôr, enfim, um ponto final na sua existência, ele julga que vai dar solução aos seus problemas e ao seu sofrimento. Mas o que é que acontece? Ele é confrontado com uma realidade para a qual não estava à espera, que é de que afinal não solucionou o sofrimento, porque o sofrimento continua. Ele continua a sofrer, continua a ter dores sobretudo morais, e a sentir culpa, e a sentir, muito mais tarde, arrependimento. O Espiritismo traz-nos estas respostas, especialmente a partir do momento que Allan Kardec foi investigar o fenómeno esse que nós conhecemos como comunicação dos espíritos, através das reuniões mediúnicas, especialmente a partir de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos e as reuniões pré-existentes a que Kardec pôde assistir, à qual foi fazendo as perguntas iniciais. Nós vamos obter respostas, vamos obter inclusive relatos daqueles que já partiram para o lado de lá. Então, o Espiritismo vem dar resposta a esta situação, vem esclarecer de que a vida não termina com a morte, e por isso aquele que se suicida pensa que
acabou tudo e, na verdade, tudo recomeça. Ou seja, tudo se mantém igual, em conformidade com aquilo que o preocupava na hora da morte, e ao mesmo tempo vai recomeçar novas provas, vai recomeçar novos problemas, o seu sofrimento acaba por ser muito maior que aquele que tinha no momento em que pratica aquele ato. Exatamente. Olha, nós temos, aliás, um filme que no meio espírita é bastante conhecido, o filme O Nosso Lar, em que André Luiz não foi aquele suicídio que nós todos estamos habituados a ouvir falar, não é? Mas é o chamado suicídio lento, não é? Que vai, quando desencarna, se depara com uma situação, não é? Que era completamente alheia àquilo que ele pensava até enquanto encarnado. Todos os suicidas passam pelo mesmo, lembrando-nos dessa situação de André Luiz, do desencarno de André Luiz, todos eles, todo aquele espírito que tira a própria vida passa pelo mesmo. Olha, então duas coisas. Falaste bem em André Luiz, por acaso até tinha aberto aqui o livro dos espíritos, nem sequer tínhamos combinado isso, mas primeiro para dizer que nós temos na codificação espírita, em especial no livro dos espíritos, editado em 1857, pela primeira vez, por Allan Kardec, a partir da pergunta 943, temos aqui várias perguntas feitas por Allan Kardec, precisamente sobre o desgosto pela vida e, consequentemente, o suicídio. Então, várias perguntas são feitas aos espíritos superiores sobre como é que podemos ver este ato. Inclusive, Allan Kardec faz perguntas precisamente numa situação que podemos identificar como aquela que André Luiz vem narrar a Francisco Cândido Xavier no Nosso Lar. Então, vejamos. É a pergunta 952. Pergunta assim Kardec: o homem que parece vítima de abuso de paixões que ele sabe devem apressar o seu fim. Estamos aqui a ver, por exemplo, o homem que está dependente de certos vícios, não é? Mas às quais ele não teve mais poder de resistir, porque criou hábitos, não é? Comete um suicídio? Perguntou Allan Kardec. E respondem os espíritos: é um suicídio moral. Não compreendeis que o homem é duplamente culpado neste caso? Há nele falta de coragem e bestialidade acrescidas do esquecimento de Deus. Porém, não satisfeito, Allan Kardec ainda pergunta assim: será mais ou menos culpado aquele que tira a vida por desespero? Refere-se aqui se este que tem vícios, não é? E que vive dependente desses vícios e que acaba por se suicidar, porque é um suicídio inconsciente, digamos assim, se realmente tem mais ou menos culpa daquele que de repente pega num punhal. Aconteceu precisamente com André Luiz. Exato. É um suicídio. E vamos ver o que é que respondem. Será mais ou menos culpado que aquele que tira a vida por desespero? Resposta: é mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há algumas vezes uma espécie de desvario que tem algo de loucura. Isto é interessante porque nós julgamos que ou seja, do ponto de vista moral, é mais grave aquele que de repente se suicida e põe cobra a vida de um momento para o outro. Mas o que é que os espíritos vêm dizer? Que não. Porque aquele que tem conhecimento, que tem determinado vício, como, por exemplo, a bebida, o tabaco, ou excesso de comida, comidas que sabe que o abusando delas pode vir a ter um infarto e, consequentemente, vai causar, abreviar a sua morte, esses têm a oportunidade de refletir durante muito tempo sobre isso e escusaram-se a evitá-lo, não é? Portanto, o seu sofrimento moral após o suicídio será muito maior. Claro. Neste caso, abreviar a vida e precipita a morte. Exatamente. Abreviar a vida e precipita a morte. Ora, então, depois, se queremos estudar, porque a pergunta é se, quando partem para o mundo espiritual, todos os suicidas, não é, passam pelo mesmo. Ora, no livro... O que é que acontece, de alguma forma? Sim, o que é que lhes acontece? No livro O Céu e o Inferno, nós temos dezenas de relatos no final,
deste livro, precisamente, já aqui havíamos falado, de espíritos que foram evocados e que tinham cometido suicídio. E certamente algumas pessoas espantam. Mas cometeu um suicídio, foi capaz de dar resposta e transmitir uma comunicação por um médium? É certo que Allan Kardec chama a atenção que por vezes eles não conseguiam se expressar e então vão ter a ajuda do seu guia espiritual que vai auxiliar nas respostas às perguntas que são feitas. E então temos várias situações narradas aqui no Céu e no Inferno. Temos, por exemplo, a situação de uma mãe que ama o seu filho de tal maneira que quando o vê doente, prestes a partir para o mundo espiritual, antes de ele dar o último suspiro, diz-lhe: meu filho, vai com Deus que em breve eu te acompanharei. E então, assim que ele morre, ela vai para o seu quarto e suicida-se por enforcamento. Temos, por exemplo, outro caso em que um casal apaixonado que se adora, só que entretanto ele está comprometido com uma menina e ela comprometida com outro homem. Ambos casam, são completamente infelizes, nunca traíram os seus esposos, um dia reencontram-se e decidem que a solução para a falta de amor é o suicídio em conjunto. Outra situação de um homem que quer proteger o seu filho, porque é a altura de ele ir para a guerra, e então, sabendo que há um decreto em que a esposa, ficando viúva, pode ficar com o filho em casa, de forma a protegê-lo, suicida-se. Estes diversos casos, certamente Allan Kardec recebeu muitas e muitas comunicações de suicidas, estão aqui analisados, sabendo que cada caso é um caso diferente, até porque as causas que vai levar ao suicídio são diferentes e todas elas vão ter atenuantes ou não. É certo que, por exemplo, na conversa, no diálogo que é feito com aquele pai que julga que está a fazer um bem protegendo o filho e que se suicida, há algumas atenuantes. Porém, vem depois o seu guia esclarecer que, na verdade, ele vive e continua a viver o grande sofrimento. Porquê? Porque após o ato de pôr a termo à vida, ele afastou-se daqueles que queria proteger. Ele acabou, como por exemplo, aquela mãe que tanto amava o seu filho e no mundo espiritual não encontra o filho, não vê ninguém e está em um enorme sofrimento porque vê tudo negro, não consegue ver, chora de dor, não compreende porque é que se afastou daqueles que amava, até porque ela mesmo, acreditando que tinha uma alma e que essa alma imortal pensava que iria para o céu ou para o inferno, então julga de repente que o filho foi para o céu e ela está no inferno, porque aquilo que ela sente, não é? É um inferno, no final. É um verdadeiro inferno. Então ela conversa mesmo achando que está a passar por momentos em que vive no inferno. Regina, deixa-me só interromper-te, não te esqueças que vais dizer isto, porque pegando nestes casos que tu estás a dizer assim muito rapidamente, podemos inclusivamente falar sobre a situação que também está descrita aí no céu e no inferno, essa situação do tal casal que eventualmente até o foram numa vida anterior, mas que nos casamentos que escolheram não resultou e decidiram suicidar-se. Eventualmente até pensaram que poderiam estar juntos e o fizessem em conjunto, de lado a lado, mas isso não acontece, como é verdade. Aliás, como foi o caso desta mãe, não é? Porque pensam que se vão encontrar e desenganem-se, porque realmente é completamente falso, não é? Depois, o que é interessante quando lemos neste diálogo que é feito, especialmente aquelas pessoas que até trabalham em trabalhos mediúnicos e que fazem parte em centros espíritas e estão por dentro de todo o esclarecimento espiritual que é dado aos espíritos, têm aqui um bom motivo de estudo, digamos assim, uma oportunidade de estudar como doutrinar e como conversar com um espírito que realmente praticou esse ato contra si próprio, tirou a sua própria vida. Porquê? Porque há uma forma também de levarmos a que aqueles que estão a viver a dor e aquele momento, não é? Porque o suicídio, como já dissemos, traz um desapontamento porque se achava que punha-se cobro àquele sofrimento. O sofrimento continua. Como é que nós vamos ajudar esses espíritos que estão a passar por isso? Então temos aqui
a forma de conduzir essa conversa com eles, esclarecendo-os que, infelizmente, achando que não havia vida futura, muitos são levados também a pôr termo à vida porque acham que o nada existe, ou seja, que depois da morte nada mais há à sua espera. Ou então aqueles que acham que depois da morte existe vida, mas a vida que vão encontrar é aquela que as religiões falam, um céu ou um inferno em consonância com os seus atos desta vida. Então são surpreendidos por tudo isso, por seu sofrimento individual, por um passado que desconhecem e por serem confrontados com provas que tinham escolhido, não é? E que tiveram a oportunidade em determinada vida de passarem por elas, por essas experiências, mas de repente sucumbiram a elas e então vem uma dor ainda maior. Dor que ainda por cima o suicida, como está muito ligado à vivência material, muitas das vezes fica agarrado ao próprio corpo muito tempo, o que acontece é que a sua dor é muito física, e quando dizemos muito física, o seu corpo perispiritual sente o momento da morte, ou seja, se foi por afogamento, há relatos de espíritos que dizem que estão a viver aquele momento do afogamento e de falta de ar e de asfixia que dura não horas, mas anos. E vejam só o sofrimento de estar sempre a sentir aquilo. Porquê? Porque o espírito está a vivenciar aquele momento, ficou preso naquele ato físico e não se consegue soltar. E porquê é que ele não consegue se libertar? E daí é que ele precisa muito e muito da nossa ajuda. Precisa que daqueles que estão próximos, daqueles que o conhecem, que façam uma prece. Vemos, por exemplo, num destes relatos, que no momento em que o espírito suicida, ou melhor, um espírito que se suicidou, tenta comunicar com muita dificuldade, bastante, inclusive, nem conseguia entender bem as perguntas que lhe eram feitas, uma das pessoas que estava presente na reunião mediúnica faz uma prece e diz, por graça de Deus, e então o Espírito manifesta, graça? Que graça? Portanto, ele ouviu só a prece, nem ouviu a conversa, mas sentiu a prece, e a prece é verdadeiramente uma tábua de salvação para aquele espírito que está em sofrimento, não é? Exato. Portanto, fica também aqui esse exemplo importante que se deve dar neste tipo de situação. Aliás, nós até podemos ir a aprofundar isso ainda no decorrer do programa, se tivermos obviamente esse tempo, até porque é extremamente interessante falarmos sobre as formas como podemos, na realidade, ajudar aqueles irmãos que partem dessa forma. Mas a história realmente é conhecida, traz-nos à lembrança os tempos das guerras e principalmente os chineses, não é? Os chamados kamikazes, que de alguma forma se suicidavam ao fim e ao cabo, porque a pedido do seu governo, dos seus governantes, se suicidavam com os aviões contra as forças inimigas e porque se dizia, aliás, aqui parece-me uma falta de esclarecimento relativamente a esses aspectos, porque eles acreditavam na realidade, na vida para lá da morte, não é? Mas faziam-no porque lhes diziam, lhes incutiam essa ideia de que do lado de lá iriam encontrar tudo de bom, porque eles iam fazer isso pela pátria e, portanto, que tudo aquilo que se passaria depois do desencarne, depois deste suicídio completamente consciente, que iriam ter uma vida por mais incrível diferente. Que pareça, também há uma pergunta que Allan Kardec faz e faz referência, por exemplo, a alguns rituais que existem em que mulheres eram imoladas, portanto, queimavam-se elas próprias para protegerem maridos e, portanto, era um ritual. E faz a pergunta, e nessas situações, não é? É um suicídio, mas aquilo faz parte do ritual de uma cultura. Será que são tão culpados como restantes? E os espíritos vêm dizer que não. Que, na verdade, há situações em que, e neste caso, por exemplo, dos kamikazes, é óbvio que o suicídio é sempre o contrariar uma lei divina, não é? Exatamente. É sempre fugir. Sim. Só que as pessoas ficam de tal maneira cegas, não é? Nesse caso, é a religião quando é
tão cega, a sua fé é tão cega que não conseguem ver a irracionalidade que está por detrás disso. E então acabam por cometer o suicídio e depois chegam lá de lá, nem encontram as 40 e tal virgens que estão à sua espera, nem encontram o nirvana, nem encontram tudo aquilo que achavam ou queriam que deveria existir depois da morte, se tivessem, digamos assim, a ajudar à sua pátria, aos seus governos, etc. Mas Então, basta pensarmos que realmente qualquer ato destes é um ato, lá está, que muitos chamam de cobardia, o desespero, não é um ato coerente com aquilo que é a vida, não é? E de alguma forma a gente deve pensar, bolas, se vamos praticar esse ato, naturalmente quando chegarmos ao lado de lá não vamos estar felizes com toda a certeza, iremos sofrer. Olha, eu tenho curiosidade em duas situações e vou colocá-las as duas assim, de repente. Isto porquê? Porque uma delas é, o que é que é correto dizer-se que o espírito, o ser, a pessoa que comete um suicídio, no momento do suicídio, não se apercebe ou não está dentro das suas faculdades totais? E uma segunda questão é um exemplo que eu tive de um miúdo, na altura que eventualmente deveria ser mais novo do que eu, talvez 2, 3 anos, que por receio, porque faltou às aulas ou teve um teste com uma nota negativa, os pais eram professores e ele, com medo, chegou a casa, colocou uma caçadeira debaixo portanto, do queixo e disparou e suicidou-se. Mas era um jovem com 12 ou 13 anos. Aqui é um desespero diferente, eventualmente não teria grande conhecimento sobre todas estas situações. Nesta segunda questão, o que é que... Olha, primeiro... Qual é a gravidade, o grau de gravidade deste ato que ele cometeu? É assim, relativamente à primeira, loucura, falaste em loucura e precisamente os espíritos respondem que nos casos dos loucos, portanto estamos a falar de problemas neurológicos, é um suicídio involuntário. Porquê? Porque realmente não tem consciência do que está a fazer. Aí não é verdadeiramente um suicídio. É? Deixa-me só corrigir, porque realmente aqui o António Pedro chama a atenção, não são os chineses, peço desculpa, são mesmo os japoneses. Eles são quase todos iguais, por isso daí a confusão. Mas os kamikazes são mesmo os japoneses, desculpa, continua. Entretanto, portanto, nestes casos, não é? Quando há um suicídio involuntário porque a pessoa tem problemas cerebrais, não tem consciência, ou mesmo em atos de loucura, por vezes insanos, a pessoa não tem consciência do que está a fazer, absolutamente estamos a falar daqueles considerados, e que é referenciado aqui no Livro dos Espíritos, de idiotice, idiotas e loucos, não é? Bom, esses é diferente. Agora, o caso que tu narras, é bom dizermos o seguinte, e mesmo os espíritos, Allan Kardec queria também respostas muito concretas a cada caso, só que nós não podemos ver isso assim, os próprios espíritos dizem, nós não podemos generalizar. Nós não podemos dizer que todos os suicídios vão passar pela mesma situação, porque não é verdade. Tem tudo a ver com o grau de esclarecimento, tem a ver com o que levou, quais as causas que levaram àquele ato, tem a ver com a própria proteção que o espírito tem daqueles que estão ao seu lado, daqueles que o protegem. Se falamos de amigos espirituais que ele, digamos, foi amealhando ao longo das suas vidas, não é? E depois, num momento, de repente, vejamos, estás a falar de uma criança com 12 anos ainda não é, do ponto de vista físico, não tem maturidade para tomar decisões, porque é um menor. Então, quem é que está, de certa forma, a assumir a responsabilidade daquele ato? Os próprios pais. Temos que perceber que aqui há uma corresponsabilidade daqueles que, podendo evitar o ato, não o evitaram, ou aqueles certamente, se ele, pelo caso que contas, ele teve medo da reação familiar, foi a família que quase que o levou a cometer aquele ato. E então, tudo isso vai entrar em linha de conta na escolha de vida futura, daquilo que vai passar e também daquilo que ele sente e daquilo que ele sofre naquele momento. Exatamente. Não é? Então, não podemos dizer, propriamente dito, o que é e o que não é em cada situação. Claro. Olha, o António Pedro coloca-nos aqui outra questão que, de alguma forma, dá que pensar, não é? A questão do livre-arbítrio.
Como se assim o nós temos livre-arbítrio? o livre-arbítrio, eu penso que foi nesse sentido que ele deve ter questionado, se nós temos o livre-arbítrio de fazermos aquilo que entendermos, porque é que tem que ser considerado um erro Olha, há tempos... fazermos isso? Obviamente que a lei é essa, tirarmos a vida, se nós estamos na Terra para viver, não estamos na Terra para tirarmos a nossa vida, independentemente do livre-arbítrio, é óbvio que é sempre escolha nossa, como é lógico, não é? É assim, ouvi pessoas comentarem, especialmente materialistas, que então e o direito a não existir? Ou seja, Deus criou-nos. E se eu não quisesse ter sido criado e não quiser existir? Há pessoas que fazem este tipo de reflexão. E nós podemos lhes responder que só fala assim quem nunca sentiu a felicidade, ou seja, não consegue ainda imaginar a beatude e a felicidade daqueles que já atingiram uma evolução espiritual onde realmente se sentem bem praticando o bem junto dos outros. Quem fala assim é a pessoa que está convencida, primeiro, de que a vida não lhe deu nada, que a sua existência não tem valor, que a sua vida nada lhe trouxe de bom, que sente que não aprende, que sente que não é amado. Então é preciso, e mais uma vez nós reforçamos esta ideia, o Espiritismo vem trazer esperança às pessoas, vem trazer um caminho em que lhes mostra que há flores à frente nesse caminho, vem trazer e demonstrar que há uma vida futura à nossa espera. E essa vida futura é muito melhor que aquela que temos. Isto é, se conseguirmos superar tarefas que o nosso livre-arbítrio fez com que escolhêssemos para a vida presente. É assim, nós podemos pôr cobrar a vida, nada nos impede de fazer isso. Nós podemos ficar no mundo espiritual muito tempo se decidirmos ser teimosos e quisermos continuar a sofrer, se sentirmos que não desejamos ser felizes. Sim, nós temos o livre-arbítrio de fazer isso. Mas também temos que ter a consciência de que então ninguém, certamente eu não acreditamos nisso, que ninguém quer sofrer para sempre. Ninguém quer sofrer todos os dias, todas as horas até aos finais dos tempos. Toda a gente, em um certo momento, e são os espíritos que nos vêm contar, que teimaram e por teimosia cometeram suicídio uma vida, 2 vidas, 3 vidas, vidas sucessivas, até que um dia disseram assim: bom, mas eu estou cansado de sofrer, estou cansado de me sentir rejeitado, estou cansado de levar este caminho ou de fazer esta vida, então eu quero experimentar algo novo. E é aí que nós fazemos a grande mudança. O que é esse algo novo? Eu quero ser feliz. E o que é que eu preciso para ser feliz? Eu tenho que manter a fé e a esperança de que o que eu tenho agora é aquilo que eu pedi. Porquê? Porque eu venho para uma escola, não é? O nosso planeta é uma escola, e nessa escola eu disse: eu quero estudar isto, aquilo. Quero estudar estas matérias. Então, se eu escolhi, se eu usei o meu livre-arbítrio, se eu tenho inteligência para ultrapassar essas dificuldades, se eu tenho força de vontade, tenho liberdade para superá-las, por que não? Porque não para que não volte outra vez a sofrer e conquistar realmente aquilo Exatamente. Que é a razão que me traz aqui hoje. E como disseste há pouco e bem, nós não nos podemos esquecer, independentemente de existirem muitos espíritos que reencarnam, digamos que de uma forma forçada, não é? Porque eles próprios não querem ou ainda não têm essa opção. A maioria, ou grande parte de nós, quando reencarnamos, como a Regina disse bem, reencarnamos com um propósito definido, principalmente em função daquilo que fizemos numa vida anterior, não é? Quer dizer, é óbvio que nós no corpo, na matéria, se calhar pensaremos de forma diferente, precisamente porque já o fizemos. E a reminiscência que vem é precisamente das vidas anteriores, independentemente de quando nos preparamos para reencarnar, escolhermos, temos as opções em função daquilo que queremos mudar na vida sequente, não é? E de alguma forma é perfeitamente natural que, se chegamos cá e até rejeitamos ou temos essa ideia do livre-arbítrio porque eu posso escolher,
Nós não nos lembramos é que realmente esse livre-arbítrio Exatamente. não nos permite é tirar a vida, porque a vida está-nos a ser dada. Mesmo para aqueles que, como disseste bem, de alguma forma acham que é uma opção e, portanto, e não acreditam. Portanto... Sim, por exemplo, o caso que há pouco falámos, parece Romeu e Julieta, mas foi um caso em que vem não só narrado, como depois estão lá os nomes e toda a situação que aconteceu, dos intervenientes. Acontece que vimos a saber pelos seus mentores espirituais de que aqueles dois espíritos realmente sentiam amor um pelo outro. Só que, devido a situações do passado, eles agora reencontravam-se numa outra situação para cederem à tentação, para poderem realmente se relacionar com outras pessoas e construir núcleos familiares diferentes. Eles podiam ter mantido o seu amor enquanto amigos, porque a amizade é também uma forma de amor, e deveriam manter-se nos seus compromissos assumidos. Então, se eles tivessem feito isso, numa vida seguinte, eles poderiam estar finalmente juntos. O que é que acontece? Com o suicídio feito em conjunto, afastaram-se. Não só não se viam, nem se reencontraram no mundo espiritual, como também em vidas futuras, eles acabariam por se afastar até sentindo sempre, não é, a falta um do outro, ou seja, o seu sentimento ainda seria maior, porque enquanto naquela vida em que tiraram a vida, desculpem lá o pleonasmo, mas enquanto naquela vida, no século XIX, em que eles de repente decidiram terminar por ali, eles tiveram a oportunidade até de estarem juntos, ou seja, de viverem e conviverem. Agora, após o suicídio, na vida seguinte, vão sentir a falta de um do outro, que não se vão ver, não vão estar perto um do outro, e só quando adquirirem responsabilidade, maturidade espiritual, é que vão voltar mais tarde a encontrar-se e ser um casal. Exatamente. Aliás, feliz, nós temos muitos exemplos, alguns dos quais, por exemplo, a irmã... O Divaldo fala muito sobre a irmã, já contou a história dela, que foi também uma suicida, da forma como ela voltou e da forma como se apresentou ao próprio Divaldo, Nairi, penso que era o nome. Temos o caso, por exemplo, relatado no Memórias de um Suicida. Memórias de um Suicida, de Camilo Castelo Branco, um nosso compatriota que depois vem contar, aliás, pela cegueira, pelo problema que teve, cometeu o suicídio e depois vem contar realmente tudo aquilo que ele passou. Exatamente, do lado lá. Temos, como falámos há pouco no nosso lar, o caso do André Luís, isto respondendo já talvez aqui à questão, afirmação colocada aqui pelo Miguel Fortunato, que se passou com ele. Há muitas formas de suicídio. Essa realmente pode vir a ser uma forma de suicídio em função também, se calhar, da sua vontade em parar, não é? Com o maltrato que nós fazemos a nós próprios. Eu fui um fumador, eu assumo que fui um fumador, quem me conhece sabe, fui um fumador durante 30 anos e chegou a um ponto da minha vida e eu sabia que estava a fazer mal a mim próprio, porque era uma forma de suicídio lenta. Aliás, fui ensinado nesse sentido. E, portanto, parei tarde demais? Espero que não. Mas se tiver sido tarde demais, são as consequências que nós vamos ter que assumir. É a nossa responsabilidade. E, portanto, foi minha responsabilidade. Eu, mesmo sabendo, fiz. Cheguei a um ponto que disse que não e parei. Obviamente, não é só relativamente ao tabaco, às drogas, ao álcool. Há comida, o exagero que muitas vezes nós cometemos, não é? No tipo de alimentação que temos, e depois chegamos a um ponto da vida que a gente diz, mas nós não fizemos nada para isto. Fizemos. Só que se calhar vamos nos esquecendo, às vezes até por uma questão de interesse. E portanto a sugestão aqui, realmente, Miguel, é nós termos a consciência disso. Às vezes nós dizemos assim, mas é muito difícil parar. Não, nós temos que arranjar um objetivo para podermos parar com as coisas. Eu, por exemplo, quando deixei de fumar, eu não sou cantor profissional, mas gosto de cantar. E aquilo que me começou a acontecer foi eu perder o timbre da voz e começar a desafinar em notas que eu nunca me aconteceria. E eu pensei para comigo próprio, não, o tabaco não me vai fazer isto, não vai dar cabo de mim. Portanto, eu vou parar. E encontrei ali um motivo para parar. E é isso que nós temos que fazer, e é essa a sugestão. Por mais que custe, e custa,
e principalmente para quem está já com esse vício e de muitos anos e alguns vícios que eu entendo que são complicados, é pedir ajuda se não conseguirmos fazê-lo sozinhos. Ou então, sozinhos, tentarmos adquirir esse objetivo, pensar com seriedade nele e dizermos assim, não, nós temos que parar, porque isto não nos vai levar a lado nenhum. Aliás, vai levar, pode levar, e o mais certo é levar precisamente ao desencarne. E isso é uma forma de suicídio. Olha, estamos quase no fim do nosso programa, mas eu tenho aqui ainda duas questões que gostaríamos de esclarecer, inclusivamente relativamente aos espiritualistas que, mesmo acreditando na vida depois da morte, como é óbvio, e que a vida continua, se suicidam, ou se suicidam de uma forma direta, ou se suicidam de uma forma lenta, indireta. Sim, é uma questão que às vezes as pessoas colocam, porque é que pessoas que creem na vida depois da morte cometem suicídio, não é? A verdade é que nós temos que distinguir aquele que crê daquele que vivencia aquilo que já compreende. E então o que é que acontece? Nós vimos ali que Kardec traz os relatos de pessoas que acreditavam que a alma era imortal e que depois da morte iriam para determinado lugar, o céu ou o inferno. O Espiritismo já esclareceu que não existe céu nem inferno, até porque não há ninguém, o Deus é justo, não há um Deus castigador que diz tu vais para aqui, tu vais para acolá. O céu e o inferno está dentro de nós, é a forma como nós morremos que vai fazer com que a gente se sinta em sofrimento moral ou alegria espiritual. Então o que é que acontece? Nós realmente acreditamos que a vida é imortal, mas chega de repente uma situação desesperante. Por exemplo, acontece perdermos tudo, perdermos aqueles que mais amamos, que estão ao nosso lado, sentimos completamente sozinhos. E então depois vem um sentimento, será que eu não estou melhor do lado de lá? Ao fim e ao cabo, tenho lá os meus amigos, não é? E espirituais à minha espera. Por que não partir, adiantar-me, ir já agora? É mais ou menos isso que esclarece, por exemplo, ou esclareceu Sócrates 400 anos antes de Cristo. Porquê? Porque ele, no momento antes de tomar a cicusa, antes de cometer o suicídio obrigado, não é? Porque ele foi obrigado a suicidar-se, antes de tomar o seu veneno, ele tem um diálogo com aqueles que o seguiam. E questionavam-se, primeiro porque a alegria dele, mas ao mesmo tempo questionavam porque que os filósofos não se suicidavam, visto que os filósofos criam que existia um Deus maravilhoso à sua espera, que existiam deuses à sua espera e que o mundo no lado de lá era bem melhor que o mundo do lado de cá material. E Sócrates explica aquilo que, na verdade, depois, mais tarde, os espíritos vieram esclarecer a Allan Kardec. Nós estamos aqui com um propósito e, nesse propósito, nós temos que cumprir até ao fim. Não importa quem está à nossa espera, porque as pessoas que estão à nossa espera estão ao nosso lado sempre. Não existe um lá e um cá. Até porque nós, durante a noite, encontramos com essas pessoas. Nós todos os dias morremos do ponto de vista espiritual, estamos perto daqueles que amamos. Portanto, não é com o suicídio que nos vamos aproximar, pelo contrário, vamos nos afastar. Então, se nós temos um propósito nesta vida, nós temos que terminá-lo até ao fim. Nós estamos a tomar conta do nosso corpo até que ele fique sem vitalidade. Ou seja, o nosso propósito é viver esta vida neste corpo, conviver com as pessoas que escolhemos estar perto de nós até ao fim. Para quê? Para depois nos libertarmos desta prisão, que é o corpo físico, e então irmos até ao lado de lá. E porquê é que não o devemos fazer? Não devemos fazer porque estamos a quebrar esta lei, que é a lei que proporciona a nossa existência, uma lei divina, que é o dar-nos a vida. E se nos deu a possibilidade da vida e da existência, nós devemos aceitá-la de bom grado, com alegria. E se nós temos essa oportunidade que Deus nos dá de evoluir, porque cada vida que nós temos na matéria e no corpo físico faz com que a gente evolua mais depressa. Então vamos perder essa oportunidade de evoluir e evoluir espiritualmente, de ser mais feliz? Não, nós não queremos abreviar isso, nós queremos realmente ser felizes. Então ficamos cá
a aguardar até ao fim, precisamente até ao último minuto, que está destinado que a gente parta para o mundo espiritual. Exatamente. Aliás, e até ao fim, mesmo sofrendo, porque nós temos que pensar, o sofrimento, se estamos a passar por ele, por algum motivo não é? E, portanto, se o temos, é para o suportarmos de alguma forma. Querendo dizer com isto que, inclusivamente, a eutanásia é considerada uma forma de suicídio. Assistido ou não, acaba por ser, porque é uma vontade, não é, de quem sofre e de quem escolhe esse caminho precisamente para terminar com a vida. Tudo o que é terminar a vida, sem ser de uma forma natural, é um suicídio. Faltou apenas só esta questão de que se nós podemos crer em alguma coisa, não é? Assim como nós, por exemplo, eu creio que o Benfica pode ganhar o campeonato para o ano. Mas quando tenho esta crença baseada num desejo, de certa forma, e nada evidente, mas que tanto pode como não pode, não é o mesmo de compreender a vida, compreender a razão da nossa existência. Então, o que é o verdadeiro espírita, não é? Ou o adepto do espiritismo? Ele compreende porquê. Ele não se diz que é espírita só porque crê, só porque tem a crença que realmente a vida continua. Ele sabe e compreende que tudo na vida tem uma causa para o efeito que é a nossa vida, que há uma vida passada e que há uma vida futura. E quando compreendemos, nós não vamos pôr termo à nossa vida, porque nós amamos a nossa vida tal e qual como ela é, com as pessoas que cá estão, com as nossas incapacidades, se nascermos sem braços, sem pernas, sem ver ou sem ouvir, nós temos que amar, porque fomos nós que escolhemos. Então, se nós escolhemos, nós devemos realmente manter esse nosso percurso e aquilo que a gente projetou para a vida presente. Mas, Regina, é sempre muito gratificante nós estarmos aqui a falar. Obviamente, vamos com 46 minutos. Eu tenho que te colocar uma pergunta e desculpa, porque hoje vamos ultrapassar uns minutinhos só o tempo, aliás. Até porque nós que trabalhamos no Centro Espírita e fazemos o atendimento mediúnico, nós sabemos que todos nós, sem exceção, uns mais, outros menos, aqueles amigos assim mais complicaditos, chamados os obsessores, uns são mais ferozes do que outros, mas todos nós temos os nossos obsessores. Eles poderão contribuir para que naquele momento possamos cometer o suicídio? Eles poderão ter essa influência? Nós não falamos nas causas do suicídio, mas uma das causas é a depressão. E a pessoa, quando está deprimida, abre, digamos, as janelas para que outros espíritos que circulam no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, aqueles que estão por perto, espíritos que nos acompanham vidas e vidas consecutivas, possam, então, colocar a sua mãozinha dentro do nosso pensamento, ou seja, possam nos influenciar nos pensamentos. Então, essa e outras razões, se nós já estamos com o pensamento no suicídio, e se quando estamos só a pensar nele, só a idealizar como fazê-lo, se um espírito que está por perto, que mantém algum projeto de vingança, pode eventualmente incutir-nos ainda mais, levando-nos até a cometer esse ato. Sim, um espírito obsessor pode fazer com que aquele cometa o ato, o sujeito. Porém, quem é responsável? Não é o espírito obsessor, é o que nos vem esclarecer os espíritos. Somos sempre nós. Somos sempre nós, porque nós abrimos, lá está, essa porta, nós convidamos a entrar a partir do momento em que fomos nós que demos aso a esse tipo de pensamentos. Ou seja, criou-se ali a afinidade. E a afinidade de pensamentos, nós sabemos como atua, não é? Os espíritos encontram-se quando se sentem afinidade. Se sentem afinidade, se a pessoa ora muito, os espíritos que se aproximam são aqueles que gostam de orar. Se a pessoa gosta de praticar a caridade, se gosta de falar bem de toda a gente, quem se aproxima são espíritos que gostam de praticar o bem e que lhe vão trazer pensamentos de bondade, de serenidade e de instigar à prática da caridade. Se por o contrário nós temos maus pensamentos,
pensamentos, se desejamos o mal aos outros, se somos orgulhosos e egoístas e estamos sempre a pensar como nos vingar daqueles que circulam no nosso ambiente familiar, então, pronto, os espíritos que vêm ter connosco são também esses, que também gostam de fazer esse tipo de coisas, não é? Exatamente. Olha, e agora a terminar, dizer que realmente, nós falámos sobre isso durante o programa, dizer que é de todo importante que, para nós que temos algum conhecimento, ou que vamos ouvindo, sugerir, quando acontecer uma situação destas, alguém que a gente conheça, ou na nossa família, ou com amigos, porque muitas vezes é importante nós fazermos isto até para consolar as pessoas, as famílias que passaram por isso com um familiar. A principal sugestão é sempre pedir-lhes para orarem de uma forma correta, pedir que os nossos amigos espirituais possam interceder, para que o espírito que desencarnou por suicídio, de alguma forma, tenha essa noção, porque muitas vezes, como a Regina disse no início, ficam presos, ficam ali anos em sofrimento, e pedir realmente que, pelo seu merecimento, de alguma forma, que possam passar por essa situação, mas despertarem o quanto antes. E a fé, a oração é sempre importante. Sugerir a essas pessoas, mesmo que elas não acreditem na doutrina espírita. Porque fazer este pedido não é preciso ser espírita para o fazer. Não é? Duas palavrinhas. Esta oração não é necessária ser espírito para ser feita. E, portanto, é sempre aquele conselho que se dá. Até para que, de alguma forma, as entidades superiores, o espírito, o mestre, possa, de alguma forma, permitir que aquela alma consiga sair desse sofrimento o mais rápido possível. Duas palavrinhas a todos aqueles que, em momentos, todos nós já passámos momentos de desânimo, né? Há um momento na vida que sentimos desanimados, mesmo nós que queremos que a vida continue, como dissemos há pouco, com qualquer contrariedade, com o mal-estar, somos acometidos por pensamentos menos bons e menos simpáticos. E você, se sente, quem me ouve, quem nos ouve, algum momento de desânimo, usamos este tema de hoje. Não desista. Insista, o que quer dizer que não se deixe levar por esse pensamento. Por exemplo, se é espírita, pega no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo, no capítulo 5º, tem aqui palavras de ânimo, de insistência para que não desanime, para esclarecer o que é que acontece relativamente ao Espiritismo e os conselhos que os amigos espirituais dão de que a vida, crer na vida futura é a chave, digamos, do nosso sucesso. Então, se sente que realmente está periclitante a sua fé, agarre num livro, faça uma leitura edificante, leia uma poesia, ouça uma música que lhe inspire, enfim, lhe encha a alma de alegria e afaste esse pensamento, porque hoje está a pensar que realmente não tem valor, ou hoje está a pensar que a vida não tem valor para si, mas amanhã há alguém que bate à sua porta e lhe traz alegria. E então nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Exatamente, Regina, e assim, rapidamente, já que ultrapassamos, eu pedia-te só que mostrasse os livros. Aliás, a ASCEV tem estes livros, são tradução do original, da codificação. Temos a codificação toda, sim. Portanto, se pretenderem, já sabem. Podem até através de nós, se não se quiserem deslocar à ASCEV, basta enviarem-nos a vossa morada e a ASCEV vos enviará com toda a certeza os livros que vocês pretenderem. Dizer também só à Sónia Bernardo que é uma boa sugestão. Aliás, gostaríamos que estas sugestões fossem aparecendo da vossa parte, para que possamos também falar sobre outros temas que às vezes até nós nem nos lembramos. Já falámos sobre muitos, já foram 50 em alguns, mas pode haver um ou outro tema que possam sugerir que seja interessante. Este é um deles, a questão do corte do fio, do cordão prateado, conforme se chama, não é? De um desencarne, sendo lento ou abrupto. Mas ficamos à espera que realmente nos contacte aqui através da nossa página do Acontece no Centro Espírita, ou então mais uma vez para o acontece no Centro Espírita@gmail.com. Não se esqueça, a última lembrança, mais daqui a pouco o programa vai ser publicado na página da TV Espírita no YouTube. Se ainda não fez um gosto, se ainda não segue a página, vá lá. É muito importante. Já vamos com mais de 22 mil seguidores
é extremamente importante para nós. A caridade Divulgar também o é isto. espiritismo. Não é? A caridade também é isto. Isto não é para dizer que somos os melhores ou não. Não. Longe disso. É uma questão de caridade, porque tudo nos ajuda. Então, chegamos ao fim. Boa noite a todos. Exatamente. Estaremos cá na próxima semana. Para a semana cá Exato. estamos. Em direto de novo, para mais um Acontece no Centro Espírita. Foi um prazer ter estado consigo. Muita paz. Até à próxima semana, Boa noite. se Deus quiser.